Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam nos acessando. Estamos aqui para mais uma conversa sobre o Livro dos Espíritos, sobre a doutrina espírita, dentro do nosso curso Conhecer o Espiritismo. A gente sempre lembra que esse curso é muito básico, é muito superficial. Para a gente realmente conhecer a doutrina, tem que estudar, tem que ler. Mas, enfim, o nosso objetivo é justamente mostrar a riqueza, a, o esclarecimento que ela traz, o consolo que ela traz, principalmente para as pessoas que estão começando a se interessar pelo Espiritismo. Hoje nós vamos abordar as últimas questões do Livro dos Espíritos. Elas fazem parte da última parte do livro, que é a quarta parte, e essa quarta parte trata das esperanças e consolações, tanto da Terra quanto as futuras, né? Então, as esperanças e consolações que temos durante a nossa vida carnal, que foram abordadas na última aula, e as esperanças e prazeres ou consolações futuros, punições e prazeres futuros, ou punições, dessa forma que está colocado, punições e prazeres futuros, que é o último capítulo do livro. A gente lembra aqui que essas questões fazem parte daquelas questões filosóficas que nós abordamos lá no início do curso, questões que sempre intrigaram a humanidade. O que somos nós, de onde viemos, para onde vamos? Acho que essas são as três principais questões filosóficas, na minha opinião. Então, essa última parte do livro vai justamente abordar para onde vamos, né? Então, o que acontece conosco depois que nós passamos pela morte do corpo físico e acessamos o mundo espiritual? O que temos a esperar, o que vai nos acontecer no mundo espiritual? E eu lembro aqui que esse livro, O Livro dos Espíritos, foi o primeiro que Kardec organizou a partir da resposta dos espíritos superiores, né, aquelas questões que ele fez, mas que ele continuou a fazer perguntas e os espíritos continuaram a responder, mesmo depois da edição desse livro, da publicação desse livro. E essas questões referentes ao futuro, ao nosso futuro como espíritos, estão muito mais bem explicadas no livro O Céu e o Inferno, que é uma leitura que a gente recomenda, porque é um livro muito, muito interessante. Kardec usa de toda a sua capacidade de argumentação, de toda a sua inteligência, da lógica, né? Interessantíssimo a forma como ele vai abordando as questões de como a igreja predominante na época, né, a igreja católica no Ocidente, né, predominante no Ocidente, de como a igreja católica via, ou vê ainda, o céu e o inferno, o purgatório, né, os anjos, os demônios. Então, está muito, muito interessante a forma como ele conduz o esclarecimento a respeito disso, né? Então, ele vai abordando de tal maneira que vai levando o leitor a raciocinar junto com ele a respeito justamente dessa apresentação do céu e do inferno, né, conforme a Igreja Católica, e depois ele mostra, então, como os espíritos explicam, né, de uma maneira muito mais racional, de uma maneira muito mais lógica, o que se passa, né, depois da nossa morte física, porque a morte não existe, né? A vida é imortal, a vida é única, continuamos existindo em outra dimensão, em outra situação, mas não morremos, né? O nosso eu imortal continua firme. E
O segundo livro, a segunda parte daquele livro, o Céu e Inferno, também é muito importante, é muito rica, porque nos traz exemplos na forma de depoimentos das pessoas que chegaram do lado de lá. E elas explicam, então, as condições que elas estão, se estão felizes, se estão em condição mediana, se estão infelizes, e por quê, né? O que levou-as a chegar àquela situação. Então, aqui está mais resumido, e essa a nossa proposta é concluir, então, o estudo do Livro dos Espíritos. Então, nós vamos agora abrir o nosso PowerPoint, que vai nos auxiliar nesse estudo. Então, como eu comentei, na aula anterior, nós vimos as punições e prazeres aqui ainda na Terra, e vamos ver agora as punições e prazeres no futuro. Isto é, depois que passarmos pela morte do corpo físico. Então, ele começa falando sobre o nada, né? Algumas pessoas acham que depois da vida terrestre, depois da vida física, existe o nada. A pessoa desaparece. E aí ele faz algumas considerações nas questões 958 e 959. E aí ele começa dizendo que todo mundo se preocupa sobre isso, né? O que vai acontecer no futuro, porque a vida é muito curta, né? Apenas alguns anos, geralmente menos de um século, quanto muito vivida, né? E que pode acabar a qualquer instante, sem contar que algumas pessoas, né, na juventude ainda, por problemas de saúde ou acidentes, enfim, acabam deixando a vida física. E que todo mundo se preocupa com o que vai acontecer depois. É uma preocupação normal que faz parte do nosso sistema de vida. Instintivamente, os espíritos comentam, que as pessoas têm horror ao nada. Quando se pensa, depois que eu morrer vai ser o nada, não tem mais nada, sumir, né? Tudo que eu vivi, tudo que eu senti, toda essa vivência, toda essa experiência vai se transformar em nada. Então ele diz que os espíritos dizem que justamente as pessoas têm horror ao nada, não gostam de pensar dessa forma, porque simplesmente o nada não existe, né? Sempre tem alguma coisa. Então vamos ver o que existe do lado de lá do túmulo. Antes de encarnar, a pessoa já viveu uma vida espiritual, né? A gente sabe que as encarnações são inúmeras, e por isso é que nós temos intimamente aquele sentimento de que o nada não existe e que existe alguma coisa lá atrás, né? Já estivemos aqui antes, às vezes até vem algum lampejo de alguma lembrança, né? Um déjà vu, alguma coisa desse tipo. E algumas pessoas, algumas teorias, algumas pessoas defendem que depois dessa existência, a gente voltaria para um todo, né? Que saímos de um todo espiritual, e depois voltaremos para um todo espiritual. E os espíritos comentam, então, que essa crença não faz muito sentido, porque se nós voltarmos para um todo, é como uma gota de água que volta para o oceano. E ao voltar para o oceano, a pessoa perde a sua identidade. O que é uma gota dentro do oceano? Ela desaparece, né? Então, é que eles dizem aqui, qual seria a importância de sobreviver depois da vida material,
se a essência moral de cada pessoa fosse perdida no oceano do infinito. Seria como sumir no nada. Então, nós mantemos, sim, a nossa individualidade de espíritos, de personalidade, de pensamento, de sentimento. Todos nós temos uma intuição sobre penas e recompensas futuras, ou, em outras palavras, sobre se agirmos no bem, seremos recompensados, e se agirmos no mal, teremos alguns problemas, que são as penas que eles dizem aqui. Vamos, então, abordar com mais detalhe. Então, todos os povos, né, desde os povos mais primitivos, possuem essa crença sobre justamente essas penas e recompensas, como já falamos, e isso vem justamente das experiências anteriores que nós, como espíritos, já vivenciamos. Na verdade, é uma experiência já passada, né? Já fomos recompensados, já fomos penalizados. E os que não acreditam na vida futura são, na verdade, em número muito pequeno. A maioria das pessoas tem dentro de si o sentimento de que existe algo do lado de lá, que o nada não existe. Porém, algumas pessoas continuam dizendo que acreditam no nada. Olha só o que os espíritos dizem. Alguns se dizem descrentes apenas por orgulho, né? Para não dar o braço a torcer, como ele já pensou a vida inteira assim. Mesmo que ele tenha hoje, já com mais maturidade, mudado de ideia, ele não arreda pé daquela crença, por orgulho. A razão e a justiça indicam que os bons e os maus não podem estar misturados na vida espiritual, pois a vida futura é a consequência dos nossos atos, né? Então, é um sentimento lógico de que quem praticou o bem a vida inteira não pode estar no meio dos que praticaram o mal a vida inteira, né? Obviamente, existe uma interação, que daí a gente vai ver depois com mais detalhe em outros livros do Espiritismo. Por exemplo, o Nosso Lar explica justamente que existe uma interação entre bons e ruins. Por quê? Para que os bons ajudem os maus a saírem daquela condição, que na verdade é uma ignorância, né? Mas isso deixa para lá. Hoje nós estamos focados no livro dos Espíritos, mas obviamente as obras de Chico Xavier, né, como nós comentamos, elas complementam, elas dão mais detalhes sobre o que os espíritos vêm apresentar aqui. Lembrando que o Kardec foi o início do espiritismo, mas o espiritismo não ficou parado apenas em Kardec, né? Chico Xavier trouxe muita obra, muita explicação, principalmente com Emmanuel e com André Luiz. Com sua bondade, justiça e leis sábias, não é possível que Deus queira que uns usufruam sem trabalhar, quer dizer, sem se esforçar, enquanto outros alcancem recompensas só com muito esforço e perseverança, né? Então, não faz sentido que Deus dê o mesmo tratamento a quem se esforçou, a quem lutou contra as suas más tendências, e os outros que estão mais tranquilos, que deixam a vida rolar, né, só atrás de prazeres. Não faz sentido que eles tenham o mesmo tratamento na vida futura, ou na vida espiritual. E isso não é no sentido de punição, é no sentido de consequência, né? Então, de novo, a gente reforça que no Espiritismo não há aquela noção do pecado e do que é proibido. Tudo é permitido, mas tudo tem consequência. E aí, qual seria a intervenção de Deus nessas consequências, né? Ou nessas penas e recompensas futuras? Então, são as questões 963 e 964,
em que diz que as nossas ações são regidas pelas leis de Deus, né? A principal, que nós já vimos, né, nas leis, no capítulo referente às leis divinas, mas a principal é a lei de amor, justiça e caridade. Mas Deus não age como um juiz que aponta o dedo. Então, nossas ações são regidas pelas leis de Deus, mas, quando se comete um excesso, ele não faz um julgamento, por exemplo, você foi guloso e vai ser punido por isso, por exemplo. Não. A forma da justiça de Deus é muito mais sutil e, por isso, muito mais eficiente. Existe um limite traçado por Deus, e as doenças e a morte, né, os sofrimentos em geral, são consequências de se ter ultrapassado esse limite. Então, se a gente ficar nesse exemplo que foi dado no item anterior, nós não vamos ser punidos por sermos gulosos, mas provavelmente alguma doença vai se desenvolver em nós em função disso. Porém, Deus sempre nos dá chance para repararmos os erros em novas existências. Então, apesar de existir uma consequência, apesar de existir um depois, né, das nossas ações, sempre podemos voltar e sempre podemos consertar aquilo que fizemos de errado, né? Nós já abordamos isso quando falamos da questão da expiação, das provas, das expiações, né? Então, sempre haverá uma chance. Teremos que reparar, né? Lembrando aquelas 3 etapas, né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, se a gente fez o mal para alguém, depois nós vamos ter que fazer o bem para alguém, nós vamos ter que reparar. E a natureza dessas penas e recompensas futuras? Quer dizer, como é que elas acontecem? As penas e recompensas após a morte não são materiais, claro, porque nós não estamos mais na matéria. Mas, justamente por isso, elas são mais intensas. Então, os sentimentos são... como é que nós poderíamos dizer? Os sentimentos são mais agudos. Por quê? Porque o espírito liberto, né, liberto da carne, ele tem muito mais sensibilidade. Então, nossa sensibilidade aumenta e nossos sentimentos, tanto de prazer quanto de sofrimento, são mais intensos. Algumas pessoas têm uma ideia grosseira e absurda das penas e recompensas da vida futura pelas tradições ensinadas e porque o seu discernimento ainda não se desenvolveu. Então, justamente aquilo que nós estávamos comentando da crença da religião dominante a respeito do céu e do inferno, né? Então, é colocado um céu e um inferno de uma forma muito física, né? Com sofrimentos muito físicos, porque na época em que aquilo foi elaborado, né, pela igreja, a gente sabe que essas crenças não estão lá no Evangelho de Jesus, elas foram criadas pela igreja, né, nos diferentes concílios, e aquilo foi tudo feito com base na crença ou na vivência que as pessoas tinham na época, né? Então, são coisas muito primitivas. Mas, à medida que, por isso que ele fala aqui do discernimento, à medida que o nosso discernimento amadurece, nós vamos percebendo que são coisas que não fazem muito sentido, né? Aquelas penas eternas, né? Então, por 1 minuto de perda de cabeça ou de perda de razão, que a pessoa comete um crime, ela vai ser punida infinitamente, né? Deus, com a sua eterna e imensa e bondade infinita, não poderia nos
condenar para sempre, né? É só nós pensarmos, por exemplo, num filho, né? Quando a gente põe de castigo um filho e vê o menino chorando ali com aquele, né, aquele biquinho, mãe, eu não faço mais. Aquilo, aquilo nos derrete o coração, nós que somos tão imperfeitos. Imagine Deus, que é a bondade infinita. Então, não existem realmente penas eternas. A gente já vai ver isso mais. Então, a ideia de que um céu existe onde os espíritos puros se acham, desculpa, reunidos nos braços de Deus, cantando louvores, quer dizer, os espíritos beatificamente, sem fazer nada, é uma alegoria e não deve ser tomada ao pé da letra. Na verdade, não existe esse céu que seria uma perda de tempo, uma ociosidade sem fim. Todos os componentes da natureza, né? Até coloquei ali um lindo pôr do sol, o mar, uma ilha muito bonita. Então, toda a natureza e nos seus componentes todos, os animais, os insetos, enfim, as plantas, todos proclamam o poder de Deus. É só a gente olhar para a natureza e a forma como ela é tão bem estruturada, planejada, que nós vemos ali o poder de Deus. Então, a natureza proclama o poder de Deus. Mas os espíritos bem-aventurados não ficam em contemplação, em inércia. Por quê? Porque isso seria estúpido, monótono, egoísta, uma existência inútil. Então, o que é a felicidade? O que é o céu dos bons espíritos? E aí eles explicam, a felicidade dos bons espíritos é fazer bem, olha, fazer a caridade, ajudar os outros, é conhecer todas as coisas. Eu sou uma pessoa que gosto de estudar, então imagine o prazer de conhecer todas as coisas. Não sentir ódio, não sentir ciúme, nem inveja, nem ambição, nem ter necessidades, nem sofrimentos, nem paixões, nem angústias da vida material. Em outras palavras, se sentir pleno e podendo ajudar os outros. Então, a gente vê, por exemplo, lá no nosso lar, que os espíritos superiores trabalham, e trabalham muito. Quanto mais elevado, mais eles trabalham para ajudar os outros espíritos que estão ainda numa condição inferior e precisam ser esclarecidos, instruídos, auxiliados, amparados. Jesus disse, meu Pai não para. E é isso também que Jesus faz. Não param de trabalhar. E então, quando nós, um dia, atingirmos essa plenitude, estaremos também trabalhando em prol dos nossos irmãos, mas já podemos fazer isso hoje, né? Fazendo a caridade, e lembrando que a caridade não precisa ser uma coisa material, né? Não precisa estar sobrando dinheiro para fazer caridade. A caridade mais importante é aquela que nós doamos de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa palavra, dos nossos ouvidos, né? Ouvindo as pessoas. Continuando aqui. Então, falamos do prazer dos espíritos que estão no bem. E agora vamos pensar, então, sobre aqueles que estão sofrendo, os inferiores. Então, o sofrimento dos espíritos inferiores depende das causas. Aquilo que causou justamente essa condição de inferioridade tem a ver com a forma, então, como ele estará sofrendo. Então, as causas são diversas, né? A inveja, o pesar, né? aquele sentimento de rancor, o ciúme, a raiva, o desespero, o remorso, uma ansiedade indefinível que a pessoa não sabe de onde vem. E os espíritos perversos, tentam desviar do bem e do arrependimento
aqueles que muitas vezes são os mesmos que foram prejudicados por eles na vida terrena. Então, nós sabemos que alguns espíritos ainda estão ignorantes e estão endurecidos no mal, e com isso eles tentam, então, arrastar aqueles mais fracos, que ainda não têm uma opinião muito formada sobre essa questão, para que eles também cada vez mais se prejudiquem, né? Sabemos que não existem os demônios, né? Que são espíritos de pessoas como nós, que estão lá equivocados, né? Equivocados e muitas vezes endurecidos e rebeldes, né? Continuando a exercer as maldades. Mas isso também é uma condição transitória. A gente sabe que todos nós seremos resgatados, digamos assim, dessa condição inferior, seremos ajudados e depois todos eles vão trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento. Não importa o quanto demore, né? Deus nos dá infinitas chances através das reencarnações. Lá no mundo espiritual não existem as paixões materiais que nós temos aqui. Mas essas paixões se mantêm vivas no pensamento, na mente daqueles espíritos que ainda estão atrasados. E os mais rebeldes, como nós comentamos, eles estimulam essas ideias sobre essas paixões, levando as suas vítimas aos lugares onde ainda podem vivenciar aquelas paixões. E, através dessa visita, digamos assim, né, desses vão aos lugares, eles acabam influenciando também os espíritos que ainda estão encarnados. Então, por exemplo, a paixão da bebida, né? No caso aqui, usando esse exemplo. Os espíritos inferiores são levados aos locais onde se consome bebida aqui no mundo físico. E isso acaba criando uma interação, uma sinergia entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Então, os espíritos desencarnados levam os que ainda estão vivendo na carne a beber, porque isso lhes traz o prazer compartilhado daquela sensação, né, que a bebida, que o sentir-se bêbado, né? Sentir-se meio que em outra dimensão até, né? Levado pelo estímulo do álcool, leva essas pessoas, então, a terem essas sensações. Então, os espíritos que estão vivendo essas paixões materiais ainda, mas já estão no mundo espiritual, eles visitam os locais terrenos para estimular os que ainda estão na Terra a consumirem a bebida, e então existe então essa interação. E aí, como é que é feito então o resgate dessas faltas? Cada um é corrigido pelas faltas que cometeu. A visão incessante do mal que fizeram é uma das penas, né? O desgosto, o medo, a vergonha, a dúvida, o isolamento, uma visão de trevas, a separação dos entes queridos. Então, na verdade, os sofrimentos dos espíritos que agiram mal é muito variado e depende justamente do tipo de faltas que foram cometidas. Então, aqui eles dão alguns exemplos, né? Por exemplo, a visão incessante do mal que fizeram. Então, aquele remorso, aquela sensação de que está repetindo aquele mal, aquela má ação, o desgosto, o medo, a vergonha, a dúvida, o isolamento, as trevas, a separação dos entes queridos. Então, são diferentes formas de
de sentimentos negativos que as pessoas sentem, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer que cada um constrói o seu próprio inferno dentro de si, através justamente daquilo que foi feito e aquilo, então, repercute no mundo espiritual. E aí eles justamente comparam isso que nós acabamos de dizer, né, desses sentimentos infelizes, com a doutrina do fogo eterno. Então, a doutrina do fogo eterno é uma imagem que foi tomada como realidade. Então, a humanidade criou essa comparação porque eles acreditavam que o fogo era o tipo mais cruel de suplício, de sofrimento. Então, criaram a ideia do fogo eterno, do inferno, com chamas, né? E diabinhos empurrando as pessoas para dentro do fogo. Então, a gente vê que, e pensando numa forma mais madura, né, a gente sempre gosta de dizer que a fé da religião, das religiões tradicionais é uma fé mais infantil. E a fé espírita é uma fé mais amadurecida. E aí a gente entende que o estado futuro da alma é uma consequência lógica do que nós fizemos em vida. De uma forma mais madura, de uma forma mais raciocinada, mais lógica, vemos que realmente aquelas figuras dos diabos e do inferno realmente são muito infantis e correspondiam ao estado que a humanidade tinha naquela época. E, de novo, eu chamo a atenção, se quiserem mais esclarecimento sobre isso, está tudo lá no livro Céu e Inferno, de uma forma muito, muito interessante, muito lógica. Os espíritos inferiores, dentro daquela situação que eles se encontram, eles compreendem... Deixa eu voltar. Opa, desculpa, esse aqui não tá na forma de parágrafos. Desculpa, pessoal, fiz bobagem. Isso já foi... Aqui, estávamos aqui, desculpa. Os espíritos inferiores, então, compreendem a felicidade dos justos. Eles compreendem por que eles não estão naquela situação tão confortável, né? E eles compreendem que eles estão privados dela por conta própria. Sofrem pelo mal que praticaram ou que causaram e pelo bem que podiam ter feito e não fizeram, né? Então, eles chegam... Às vezes eles estão rebeldes e demoram a chegar nessa conclusão, mas com o tempo eles vão raciocinar, e por isso eles são ajudados, né, pelos espíritos superiores, a compreender. Então eles compreendem que realmente aquele sofrimento foi causado por eles mesmos, né? Então aquela sensação, de novo comentando, de responsabilidade e não de culpa. E aí eles anseiam por uma nova vida corporal, né? Por uma nova oportunidade, para que eles possam escolher novas provas e expiar aquelas faltas, né? Aqueles problemas que eles causaram a eles mesmos e aos outros. Para isso, então, eles tomam conhecimento das existências passadas, é mostrado a eles, então, os problemas que eles causaram, avaliando, então, o que falta para atingir o aperfeiçoamento. Lembrando que sempre que o aperfeiçoamento é progressivo, então, cada existência que é programada é uma etapa que se cumpre nesse aprendizado. Então, a gente não aprende tudo de uma vez, da mesma forma como a gente vai aqui na escola material. Um pouco de cada vez, a cada ano, vamos aprofundando os nossos conhecimentos. Nossas vidas materiais também são progressivas e a gente vai programando cada uma delas para aprender alguma coisa, para ter alguma vivência, alguma experiência daquilo que nos falta.
Os bons espíritos não se afligem ao ver a situação dos maus, né? Então, se sentir numa posição mais confortável e saber que os outros ainda estão em sofrimento, não chega a ser uma aflição para os espíritos superiores. Por quê? Porque eles sabem que aquele sofrimento terá fim, que aqueles espíritos vão se aperfeiçoando e que a partir disso vão diminuindo, né, os seus sofrimentos. Então, o sofrimento terá fim e que também o sofrimento é útil para que eles evoluam, se suportarem sem lamentações. Além disso, lembrando que os espíritos superiores também já foram inferiores, então eles sabem que é preciso passar por tudo aquilo. E eles auxiliam os mais atrasados a se melhorarem e ficam felizes quando eles conseguem esse melhoramento, conseguem se superar, né? E no mundo espiritual, os bons espíritos formam famílias pela afinidade, né? De novo, o exemplo do André Luiz, lá no nosso lar, né? O exemplo de Lísias, da mãe do Lísias, da irmã, né? Tem toda aquela família interessante da gente acompanhar. A crença, a pergunta de Kardec aqui era o seguinte: ser espírita ajuda nesse aperfeiçoamento? Será que ser espírita ajuda a pessoa lá no mundo espiritual? Ter esse conhecimento que nós estamos compartilhando aqui ajuda? E aí, eles dizem que isso ajuda, sim, fortalece os ideais como uma luz no caminho. Então, o Espiritismo nos dá os caminhos, nos mostra os caminhos como um farol, né? Por isso que a gente colocou um farol aqui. O Espiritismo ensina a suportar as provas com paciência, com resignação. Lembra que a gente comentou lá numa aula passada, o bem sofrer, o mal sofrer. Nos auxilia também a nos afastarmos dos atos que podem retardar a nossa felicidade. Então, se a gente fizer alguma coisa que vai nos atrasar o progresso, a gente até faz, mas sabe que aquilo vai nos prejudicar. Mas isso também é possível sem o Espiritismo, né? Então, mais uma vez, a gente vê aqui a generosidade da doutrina espírita. Ela não se acha dona da verdade. A doutrina espírita não diz que fora do espiritismo você não tem salvação. Não, pelo contrário. Ela explica que o mais importante do que o tipo de crença e o tipo de casa religiosa que você frequenta, mais importante que isso é fazer o bem, né? Então, isso também é possível sem o espiritismo, né? Apenas crer no espiritismo não assegura o destino da vida futura. Não significa que a pessoa vai ter um lugar garantido lá no nosso lar, por exemplo, né, que é uma colônia de relativa felicidade. Ainda não é o céu, mas é uma colônia em que as pessoas estão bem. O espiritismo não garante isso. Só o bem, só a prática do bem, a caridade, a oração, é só isso. Então, mais uma vez, o espiritismo ajuda porque ele é uma luz, ele explica, ele esclarece, ele deixa as coisas muito mais fáceis. À medida que a gente estuda o espiritismo, é mais fácil fazer o bem, pelo menos na minha condição. Então, hoje, apesar de algumas pessoas não considerarem que o espiritismo é uma religião, eu hoje sou mais religiosa e pratico mais a caridade do que quando eu era católica. Então, mas eu poderia estar me aperfeiçoando e estar praticando bem se eu estivesse na condição de católica. Só que, para mim, aquilo não foi suficiente. Então, eu procurei o espiritismo. Penas temporais.
Então, as penas e as tribulações da vida são expiação das faltas de outra existência ou são consequência da vida atual. Então, nem tudo que a gente passa em termos de sofrimento nessa vida atual é consequência de uma vida anterior. Pode ser uma consequência de alguma coisa errada que nós fizemos nessa própria existência. Muitas pessoas dizem, quando uma pessoa morre, né, o corpo físico morre, que ela parou de sofrer, né? Nossa, é muito comum a gente em velório ouvir isso, parou de sofrer. Só que isso nem sempre é uma realidade, porque o espírito pode ficar livre daquelas dores físicas, mas aquelas dores podem ser refletidas lá no corpo espiritual, e, além disso, as dores morais podem ser muito mais agudas do que as dores físicas, né? A gente já comentou agora há pouco que o espírito fica muito mais sensível, né? Então, tudo é amplificado, tanto o sentimento de satisfação quanto o sentimento de sofrimento. Em uma nova existência, ele pode sofrer também dependendo dos débitos, né? Numa nova existência física. Então, o rico que foi mal vai ser uma pessoa que terá privações, uma pessoa que foi orgulhoso vai sofrer humilhações, o que abusou da autoridade vai ter que se sujeitar a um superior também muito autoritário. Assim, muitas vezes, alguém que parece justo tem muitos sofrimentos. Então, é comum nós vermos uma pessoa tão boa e passando por tantas dificuldades, né? Então, isso é explicado pelas existências anteriores. Aquele que, pela satisfação das suas paixões materiais, se considera feliz na Terra, é o que menos emprega esforços para se melhorar. Então, uma pessoa que tem tudo nessa vida, que tem todas as suas necessidades satisfeitas, ele é uma pessoa que vai ter mais dificuldades na vida futura, porque não fez esforços, né? Achou que estava tudo bem, se acomodou, não trabalhou pelo seu burilamento. Então, outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou: eu quero, na próxima existência, ser bem rico. Eu falei: olha, pensa bem nisso, porque o fato de ser bem rico é um desafio muito grande, né? Inclusive, nós já comentamos isso quando comentamos sobre a escolha, né, da vida futura. A riqueza é um desafio muito grande e que traz muitas responsabilidades, né, para aquela pessoa. Então, veja bem aquilo que você deseja, porque nem sempre o que nós consideramos o melhor hoje, né, na existência material, é o melhor para o nosso eu imortal. À medida que se vão depurando, os espíritos passam a encarnar em mundos cada vez mais perfeitos, até que tenham se desprendido totalmente da matéria e lavado todas as impurezas, aproveitando a felicidade junto de Deus. Quando nós comentamos sobre a pluralidade dos mundos, nós comentamos que existem 5 graus de mundos, né, de planetas em que as pessoas podem encarnar. E aqui a Terra atualmente está no nível 2, que é o nível de provas e expiações, e estamos numa transição para o 3º nível, que é o nível de regeneração. Então, a gente já comentou isso, que à medida que os espíritos vão se aperfeiçoando, eles vão também passando para essas condições melhores. Nos mundos onde a existência é menos material do que neste, quer dizer, nos mundos mais aperfeiçoados, as necessidades materiais são menos grosseiras e os sofrimentos físicos menos agudos. Então, tudo vai melhorando.
Lá não existe o ódio, nem o ciúme, nem a inveja, nem o orgulho, nem o egoísmo. Isto é, o bem prevalece e não o mal, como temos hoje, né, no nosso mundo atual, em que o mal prevalece sobre o bem. E lá nos mundos superiores as pessoas vivem em paz porque praticam a lei de justiça, de amor e de caridade. Né? Mais explicações estão lá nas questões 172 a 182, né? Para voltar lá no livro dos Espíritos. O espírito que progrediu na existência terrena pode reencarnar no mesmo mundo, quer dizer, aqui na Terra, para completar sua missão, mas já não está sujeito a uma expiação, né? Se ele já expiou, se ele já cumpriu, né, aquilo que ele tinha programado. Algumas pessoas têm uma vida de aparente calma, sem preocupações. Porém, quando elas deixam essas existências, percebem que isso não serviu para progredir e lamentam o tempo que perderam, né? Ficaram na ociosidade, não se preocuparam em ajudar o próximo. A pessoa não fez o mal, mas também não fez o bem. Então, aquilo não ajudou muito no seu progresso, né? Como considerando o eu imortal. Quem não faz o mal, mas também não faz nada para se libertar da influência da matéria, vai ter que recomeçar numa existência de natureza idêntica à anterior, fica estacionário, prolongando os seus sofrimentos. Então, a pessoa aparentemente está bem, mas na verdade ela vai continuar precisando melhorar. Então, se não melhorou nessa, vai numas próximas chances, né, fazer por merecer esse aperfeiçoamento. Algumas pessoas não são más, porém, pelos seus caracteres, né, pelas suas condições da sua personalidade, elas tornam infelizes os seus próximos, né, por algum comportamento, alguma palavra inadequada. E essas pessoas vão ter que expiar essas faltas, né? Beneficiando aquelas pessoas que eles infelicitaram através da reparação e sofrerão o que fizeram os outros sofrerem, que é a expiação, né? Lembrando a diferença entre essas duas situações, né, que é uma dúvida bem comum, a expiação é sofrer o que você fez o outro sofrer, e a reparação é fazer o bem a quem você fez o mal. Bem comum essa dúvida. Depois, nas questões 990, vai falar justamente da expiação e do arrependimento. O arrependimento pode acontecer tanto no encarnado como no estado espiritual, quer dizer, a gente pode se arrepender ainda nessa existência ou quando chegar no mundo. Deixa eu só desligar aqui o ar, está ficando gelado. No mundo espiritual. Então, a pessoa pode se arrepender aqui ou se arrepende mais para frente, né? Se não houve tempo de reparar aqui nessa existência, ela vai ter que reparar numa próxima. Então, quando ocorre ainda na mesma existência física, a pessoa pode se aperfeiçoar e progredir se houver tempo ainda, né? A gente sabe que nós temos um prazo aí, né? Um prazo da nossa vida física. A consequência do arrependimento no espírito é o desejo de uma nova encarnação para reparar aquelas faltas, compreendendo as imperfeições que o impediram de ser feliz. Isso está lá respondido também nas questões 332 e 975, né? Quando eles falam justamente da programação da nova existência, da escolha, né, das penas. Se a pessoa só tem um instinto do mal e não se arrepende, quer dizer que a pessoa ainda está, a expressão que se usa é endurecida no mal, ela ainda está rebelde, ela terá outras oportunidades e ela vai poder renascer muitas e muitas vezes até que aquele endurecimento se amoleça.
E é por isso que algumas pessoas gastam muito mais tempo do que outras no progresso. E é por isso que o número de existências, o número de encarnações não é fixo, porque vai depender das escolhas de cada um, vai depender do livre-arbítrio, escolher trabalhar para o seu aperfeiçoamento ou não. E aí a gente entende que o espírito não se transforma subitamente. Então, a pessoa, porque passa dessa vida material para a vida espiritual, não se transforma de uma hora para outra num anjo, numa pessoa que tem poderes especiais, né? Algumas pessoas imaginam que os seus entes queridos, que já faleceram, vão poder interceder por eles junto a Jesus ou junto a Maria, enfim. Pode até ser que isso aconteça, não é impossível. Mas, às vezes, a pessoa está numa condição tão difícil em termos de sofrimento, em termos de arrependimento, que ela é que tem que ser ajudada, e não que ela vá nos ajudar, né? Então, o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se ele teve uma vida condenável, né, quer dizer, se ele fez coisas que não estavam certas, a morte não o torna perfeito. Pode persistir nos seus erros, até que seja esclarecido através do estudo, da reflexão ou através do sofrimento. Então, o espírito, quando chega no mundo espiritual, é levado a uma forma de autoavaliação, da mesma forma como esse passarinho está se observando aqui, né? E aquela expiação que nós falamos, né, sobre as penas ocasionadas pela própria pessoa, ela pode ocorrer tanto na existência corporal como na vida espiritual, pelos sofrimentos morais. Cada caso é um caso, né? Não existem fórmulas prontas, tudo depende da vivência e das escolhas que cada um de nós fez. Então, é muito comum as pessoas virem perguntar o que vai acontecer, né? Porque sabem que na doutrina espírita a gente estuda essas questões, né, da vida futura, do mundo espiritual, e vem perguntar como se existissem receitas prontas. Ó, passa por aqui, depois fica tanto tempo aqui, depois... Não, a gente compreende então que tudo depende. Cada caso é um caso, tudo depende das vivências, das escolhas, né, da história de cada um. O arrependimento contribui para a melhoria do espírito, mas não basta para quitar o seu débito diante de Deus, né? Então, algumas religiões acreditam que se arrependeu, pediu perdão a Deus, está tudo resolvido. E a doutrina espírita explica que é o primeiro passo, mas não é suficiente. Já nessa vida, a gente pode ir resgatando as nossas faltas, mas não com privações infantis ou distribuição de esmolas depois da morte. O que eles chamam de privações infantis, por exemplo, a pessoa, eu não vou mais tomar refrigerante, ou eu não vou mais comer doce, né? E a pessoa pensa que com isso ela vai estar progredindo moralmente, progredindo espiritualmente, né? Mas não é assim. Distribuição de esmolas depois da morte, quando já não se precisa de nada, né? Então a pessoa deixa em testamento os seus bens para serem distribuídos às pessoas que precisam. Isso realmente ajuda, mas a gente sabe que a verdadeira caridade é doar de si mesmo, né? Então, nesse caso, só se repara o mal por meio do bem, atingindo o orgulho e os interesses materiais. Então, é mais importante a pessoa se melhorar de uma forma moral, né? Por isso que aquelas privações de não comer doce são coisas infantis. Na verdade, o verdadeiro aperfeiçoamento é o aperfeiçoamento moral.
Então, mais vale dizer, eu não vou mais fazer fofoca, do que eu não vou mais comer doce, né? Claro que a gente não é por isso que vai se entupir de doce, porque isso causaria problema no nosso organismo físico, que poderia até reduzir nossa vida física, e isso não está de acordo com as leis de Deus, né? Nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é um instrumento do nosso eu interior, do nosso eu maior. Se a pessoa doa os bens depois da morte, haverá um mérito, mas esse mérito é pequeno, né? É melhor do que nada, é melhor do que não doar nada. Mas isso denota mais egoísmo do que generosidade, porque a pessoa quer o fruto do bem, então ela quer usar os seus bens enquanto ela ainda tem vida, e sem o trabalho de praticá-lo. Então a pessoa quer usufruir do bem, mas sem sofrer a penalidade de praticar o bem, né? sem se sentir, digamos, me faltou a palavra agora, já vai chegar. Então, ele está dizendo que isso denota mais egoísmo que generosidade, pois a pessoa quer o fruto do bem sem o trabalho de praticar o bem, sem se privar, era essa palavra que estava me faltando, sem se privar daquele bem. E isso por quê? Porque a pessoa desconhece o puro e suave prazer de se doar e de doar aquilo que é seu, né? Mas isso também a gente não precisa ficar se forçando. A gente sabe que o progresso é aos poucos. Então, cada um vai fazendo na medida em que se sente bem ao fazer aquilo. Aquele que em vida se priva de alguma coisa, tira duplo proveito, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes aqueles a quem ele está ajudando. Quem estiver próximo da morte e se arrepende, mesmo sem tempo de reparar as faltas, já está iniciando a reabilitação, mas ainda está em débito. E é por isso, e para isso, que o futuro se desdobra diante dele. E nesse caso, ele está querendo dizer aqui, com o futuro, as novas existências. Então, se arrependeu? Ok, maravilha, é o primeiro passo. Mas não é suficiente para acertar as contas perante a justiça divina. Para isso, vai precisar da reparação, lembra que a gente falou? Fazer o bem a quem você fez o mal, e a expiação, sofrer na sua própria pele aquilo que você fez o outro sofrer. E agora eles vão falar da duração das penas futuras, né? Será que elas são eternas? É sobre isso que eles vão falar. A duração dos sofrimentos do culpado se baseia no tempo necessário para que ocorra a sua melhora. Na verdade, o sofrimento ele tem um objetivo só, que a pessoa se melhore. Se ela se melhorar mais rápido, o sofrimento vai acabar mais rápido. Então, diferente da justiça terrena, em que se coloca um prazo para o sofrimento, ou para a cadeia, no caso, no mundo espiritual não existe prazo. O prazo é dado pelo próprio sofredor. À medida que ele vai melhorando, à medida que eles continuam, à medida que progride e que os sentimentos se depuram, os sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Então, eles vão ficando mais leves. E quanto a isso, lá na questão 1003, São Luís faz uma bonita dissertação. Quem tiver interesse de acompanhar, eu coloquei aqui bem resumido. Para o espírito sofredor, o tempo parece mais longo do que quando está vivo, né? Então, a sensação de tempo para os espíritos é diferente da nossa sensação de tempo. Só para os espíritos que já chegaram a um certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Olha que interessante isso. À medida que a pessoa vai se aperfeiçoando, a sensação do passar do tempo vai mudando.
Isso é uma coisa que, para mim, para falar bem a verdade, dá um pequeno nó na minha cabeça. Então, essas questões que os espíritos colocam, que a gente ainda não consegue entender perfeitamente, eu, pelo menos, não consigo entender, eu não fico pensando, me preocupando muito nisso, sabe? Eu penso assim, eu tenho que progredir um pouquinho mais para entender isso aqui. Então, vou esperar um tempo, depois eu penso de novo nisso aqui, eu não fico muito encucada com essas coisas, eu penso assim, bom, isso aqui para mim não está muito claro, quem sabe mais para frente eu vou entender. Os sofrimentos dos espíritos poderiam durar eternamente se eles pudessem ser eternamente maus. Olha que interessante essa colocação. Então, o sofrimento não é eterno porque a pessoa não é eternamente má, sem jamais se arrepender e melhorar. E aí eu acho essa comparação que eles fazem aqui muito bacana. Olha, os próprios espíritos colocaram dessa forma. Mas isso seria negar a lei do progresso. Como impedir o menino de se tornar homem? Então, você dizer que a pessoa não vai progredir é a mesma coisa que dizer que um menino saudável não vai se transformar num homem. É impossível. Então, o progresso sempre vai acontecer. Pode demorar mais, por culpa da própria pessoa, mas todo mundo vai chegar à condição de espírito aperfeiçoado. Deus não criou os seres destinados a permanecerem maus. Então, aqui eles estão falando da teoria dos demônios. Deus não criou demônios. Deus não criou também aquela teoria dos anjos decaídos, né, que foram criados especiais, mas acabaram caindo em erro. Deus não criou nada disso. Deus criou todos iguais, porque se ele tivesse criado seres especiais, ele estaria dando uma condição diferenciada, o que não é justo. Então, Deus criou todos, simples e ignorantes, para progredir em tempo que varia conforme a vontade e as atitudes de cada um. Então, depende de cada um. Santo Agostinho explica, então, que as penas impostas nunca são por toda a eternidade. A condenação perpétua, por alguns momentos de erro, seria a negação da bondade de Deus. É compreensível que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento, vingativo, atribuindo a Deus aquelas mesmas paixões que os homens sentem, porque naquela época os homens eram tão embrutecidos que não conseguiam pensar numa divindade que não fosse com as mesmas características da humanidade. Porém, o Deus que o Cristo nos revelou coloca como virtudes primordiais o amor, a caridade, a misericórdia e o esquecimento das ofensas. Então, a teoria das penas eternas é totalmente contrária ao ensinamento de Jesus, quando lhe perguntaram quantas vezes a pessoa tem que perdoar, e ele disse 70 vezes 7, que significa infinitamente. Não há o menor sentido, então, em atribuir um sentimento inferior a Deus, inferior àquele que Jesus ensinou que nós mesmos, né, tão imperfeitos, temos que ser. É uma contradição atribuir ao Criador a bondade infinita e a vingança também infinita. Né? Isso que a gente acabou de dizer. Não faz o menor sentido de dizer que Deus é infinitamente bom e dizer que ele vai condenar infinitamente as pessoas. E aí, São Paulo, ou como ele se denomina no Livro dos Espíritos, Paulo, o apóstolo, também fala que a meta da humanidade é gravitar para a unidade divina. Então, a meta de todos nós é o aperfeiçoamento.
Para isso, é necessário o quê? Justiça, amor, ciência, né? E por isso nós estamos estudando. Combater a ignorância, o ódio, a injustiça, através da caridade. A ideia de Deus exageradamente severo não é compatível com todos esses princípios. É um erro também pensar que a criatura possui mais clemência, mais bondade e mais amor e mais verdadeira justiça do que o Criador, né? Então, aquele exemplo que a gente deu da criança que a gente bota de castigo e a gente fica morrendo de dó e daí vai lá e tira do castigo. Puxa vida, será que Deus tem menos caridade do que nós, simples mortais, simples humanos, tão imperfeitos? Não dá. Essa ideia realmente é só começar a pensar, começar a raciocinar, e por isso a fé espírita é a fé raciocinada. A ideia de inferno é infantil, é ridículo, olha, palavras de Paulo, e inadmissível às crenças humanas. Como é horrendo o espetáculo das execuções, fogueiras e torturas da Idade Média. Então, aquele inferno infantil é o inferno medieval. A mentalidade do homem medieval era aquela, mas hoje nós estamos em outra fase. Ainda bem. O objetivo do castigo é apenas a reabilitação, é a melhora da pessoa, não é a punição. A redenção, quer dizer, o resgate, para que o espírito se curve sobre si mesmo, a pessoa caia a ficha e retorne ao caminho da salvação. Querer que o castigo seja eterno por uma falta que não é eterna é negar a sua razão de ser. Depois, nas questões 1010 a 1011, os espíritos explicam sobre a ressurreição da carne, aquela doutrina que é tão propagada nas religiões tradicionais sobre a ressurreição, né? Que as pessoas vão ter uma ressurreição do corpo atual. E aí eles explicam que o dogma da ressurreição é, na verdade, a consagração da reencarnação, que é ensinada pelos espíritos. Que, na verdade, o que ocorre é a reencarnação. Então, pelo dogma da ressurreição da carne, que está lá na Bíblia, a própria igreja ensina a doutrina da reencarnação, mas a igreja acaba confundindo as coisas. Depois a gente já vai ver nessa confusão. Mas a doutrina da pluralidade das existências está de acordo com a justiça de Deus. Ela é a única que explica aquilo que sem ela é inexplicável, né? Não existe justiça divina se a gente não entender a reencarnação. A humanidade reconhecerá em breve que o Espiritismo ressalta em cada passo do texto das Escrituras Sagradas. Portanto, os espíritos não vêm subverter a religião, mas, ao contrário, confirmá-la com provas irrecusáveis. Como são chegados os tempos de não mais se empregar a linguagem figurada, olha que interessante. A linguagem da Bíblia era a linguagem figurada, e hoje em dia a humanidade já está madura o suficiente para não precisar da linguagem figurada. Então, os espíritos se exprimem sem alegorias e dão às coisas um sentido claro e preciso. E é por isso que a doutrina espírita é esclarecedora, que não possa estar sujeito a qualquer interpretação falsa. Eis porque daqui a algum tempo muito maior será do que é hoje o número de pessoas sinceramente religiosas e crentes. Olha que bonito. O Espiritismo vem mostrar o verdadeiro sentido da religião, o verdadeiro sentido da reaproximação com Deus. A reencarnação não contradiz a razão e a ciência. A ciência demonstra a impossibilidade da ressurreição. Então, aquela crença de que esse corpinho,
atual corpinho, que depois vai ser ou cremado ou enterrado, vai voltar à sua forma inicial, não faz sentido. Por quê? Porque a ciência mostra que nossos tecidos, nossos órgãos, nossas células são formados de oxigênio, hidrogênio, carbono. E quando esse corpo é decomposto, esses elementos se dispersam na natureza para servirem à formação de novos seres, né? Um ser, um corpo morto, ele se decompõe, aqueles tecidos vão voltar à natureza, vão voltar, né, ao pó, ou vão voltar à terra, vão ser absorvidos pelas plantas e pelos micro-organismos e vão servir para a formação de novos seres, de novos corpos, de vegetais, de animais. Então, não faz sentido a reorganização daqueles elementos simples que foram despertos na natureza, né? Isso a ciência nos mostra. Então, racionalmente, a ressurreição da carne é uma figura simbólica e que ela, na verdade, representa a reencarnação, mas as igrejas tradicionais não entendem dessa forma. Segundo o dogma ensinado pelas igrejas tradicionais, a ressurreição será no fim dos tempos, ao passo que, segundo a doutrina espírita, a reencarnação ocorre todos os dias, a cada criança que nasce. É um espírito que está reencarnando, voltando, né, ao palco das atividades no planeta Terra. O julgamento que condena ou absolve os espíritos não é uma ficção, como pensam os incrédulos, mas corresponde ao futuro das almas por efeito de diferentes provas que eles cumprem sofrer. Então, aqui cabe um esclarecimento. Na verdade, não haverá um juízo final, mas é a própria pessoa. Lembra que a gente falou que os espíritos explicaram que a lei de Deus está na consciência de cada um? Então, é cada um que vai se analisar, que vai chegar à conclusão que precisa melhorar aqui e ali e que vai voltar. Então, o juízo que vai acontecer é a cada encarnação. Cada encarnação, a pessoa chega lá no mundo espiritual, faz uma retrospectiva do seu aproveitamento, se aqui foi bom, ali tem que melhorar, faz um planejamento para voltar a encarnar. Então, esse é o julgamento, né? Então, ele não é uma ficção, mas não é daquela forma do juízo final, que tem um juiz lá que vai dizer os que vão para a direita, os que vão para a esquerda, né? Qualquer que seja a alegoria que se use. E aí, nas últimas questões, então, de 1012 a 1019, eles vão esclarecer sobre o paraíso, o inferno e o purgatório. Então, não há lugares absolutos no universo para as recompensas e penas dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da felicidade ou da desgraça. Então, a paz de espírito ou a sua infelicidade depende de cada um e ela existe também no interior de cada um. Inferno e paraíso são símbolos, mas os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia e, quando perfeitos, podem se reunir onde quiserem, né? Então, mais explicações lá nos livros de André Luiz. Nós, no nosso estudo lá do Allan Kardec, estamos estudando a obra de André Luiz. Todos estão convidados. Inferno e paraíso são símbolos, mas os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia. Então, as colônias espirituais, então, são exemplos dessa reunião dos espíritos. O purgatório existe na forma de dores físicas e morais, e pelo tempo de expiação que a pessoa precisa passar. É quase sempre na Terra que se expiam as faltas cometidas aqui. Então, como a gente já falou, programa para voltar, para reparar aquilo que precisou ser reparado. Alguns espíritos que se comunicam falam sobre inferno e purgatório.
conforme suas ideias, para que sejam bem compreendidos, né? E isso a gente vai ver bastante naquele livro que nós já comentamos, O Céu e o Inferno. Alma penada. O que é uma alma penada? É um espírito que está sofrendo, é uma pessoa, como nós, que chegou do lado de lá e está sofrendo. Então, às vezes, até ele fica apegado na casa, no lugar onde ele foi assassinado, por exemplo. Então, existem aqueles lugares em que as pessoas dizem, esse lugar aqui é assombrado, tem alma penada. Pode ser uma pessoa que está sofrendo e que está ligada àquele ambiente físico. É possível, sim. Né? Então, não é nenhum ser especial, criado para nos assustar, nada disso. É um irmão como nós, um ser humano que morreu, que está no mundo espiritual e está sofrendo, está precisando de ajuda. Então, ele precisa o quê? Precisa de oração, precisa de esclarecimento. Isso pode ser um assunto para mais para frente, a gente não precisa entrar em detalhe aqui agora. O céu, então, não é um lugar onde todos os bons espíritos estão aglomerados numa felicidade passiva de eternidade, né? A gente até já comentou que isso seria inútil. Ele é o espaço universal dos planetas, estrelas, onde ficam os espíritos que dominam plenamente as suas habilidades, sem as tribulações da vida material e nem as angústias da inferioridade. Alguns espíritos que se comunicaram disseram estar habitando o quarto ou quinto céus para exprimir os diferentes graus de purificação e de felicidade. A gente sabe que à medida que a pessoa vai melhorando, ele vai habitando locais cada vez mais purificados. O Espiritismo explica tudo isso de forma mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora. Assim, pode-se dizer que levamos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. E quanto ao purgatório, nós o encontramos nas nossas encarnações, nas várias encarnações. Quando disse, meu reino não é deste mundo, Cristo falava em sentido figurado, querendo dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. E ele está onde quer que domine o amor do bem. O reinado do bem poderá ser implantado na Terra quando entre os encarnados os bons predominarem sobre os maus. Então, eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que é a fonte do bem e da felicidade. E como nós já comentamos e como os espíritos superiores nos têm informado, nós estamos passando por uma transição. Em breve, com a graça de Deus e com o nosso esforço, cada um se melhorando, o nosso planeta será um mundo de regeneração. Mas não é o mundo físico que vai melhorar. O que vai melhorar é o nosso coração. Então, a regeneração somos nós mesmos, cada um de nós que vai fazer em si. E quando a maioria dos espíritos habitantes da Terra estiver em regeneração, a Terra será um planeta em regeneração. Mas os maus só deixarão a Terra quando as pessoas tiverem expulsado de si o orgulho e o egoísmo. Então, é para isso que a gente tem que lutar, para expulsar de nós mesmos, cada um de nós, o orgulho e o egoísmo, que são os principais problemas, que daí decorrem todos os outros defeitos e crimes, né, e coisas horríveis que se tem feito. A transformação ocorrerá pela encarnação de espíritos melhores, dando à Terra uma nova ordem, que será justamente o planeta de regeneração. Então, os espíritos maus que a morte vai retirando a cada dia e aqueles que tentam deter a marcha do progresso serão excluídos da Terra, porque eles estariam deslocados e perturbariam a felicidade dos homens de bem.
Então, à medida que esses espíritos vão sendo retirados do planeta Terra, através da morte, vão sendo repostos, então, espíritos melhores, crianças melhores, e a gente vê exemplos todos os dias na internet, por aí, de crianças realmente iluminadas. Então, esperamos que isso seja em breve, esperamos que a nossa Terra, em breve, atinja, né, essa condição de mundo de regeneração. E aqueles espíritos que ainda não conseguiram atingir um mínimo, né, de melhoria, o que vai acontecer com eles? Eles vão para mundos menos avançados. E lá eles vão desempenhar missões que vai servir para o burilamento, né? Missões punitivas para o seu próprio adiantamento e para auxiliar aqueles que ainda estão em condições piores do que eles. Então, tudo é aproveitado, até os espíritos considerados inadequados para o nosso espírito, para o nosso grau de adiantamento que a Terra vai chegar, eles vão ser aproveitados em mundos inferiores. Na exclusão daqueles espíritos da Terra transformada, percebe-se então aquela figura do paraíso perdido, né? Então aquela lenda do paraíso perdido que a gente vê lá na Bíblia, tem essa origem, né, de espíritos que são retirados de um local porque já não estão mais compatíveis com o adiantamento daquele local. E na chegada à Terra do homem em semelhantes condições, trazendo paixões e inferioridades, percebe-se a figura do pecado original, né? Então é desse tipo de deslocamento de espíritos de um planeta para o outro é que vem essas lendas que são mostradas lá na Gênese, né, do primeiro livro da Bíblia. Então percebe-se então a figura do pecado original, que se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pelas faltas dos seus pais, né? Então aí de novo a gente vê aquela questão da fé raciocinada em comparação com a fé infantil, em que as pessoas pegavam a Bíblia e levavam tudo ao pé da letra. Então a gente vê aqui que são alegorias que foram feitas para que as pessoas na época entendessem. Os que trabalharem com fé, com zelo e coragem na grande obra de regeneração, né, cada um regenerando a si mesmo, recolherão 100 vezes mais o grão semeado, né? Lembrando daquela alegoria de Jesus, que algumas plantas produzem 10 vezes, outras 100 vezes, outras 50 vezes. Então, quanto mais a gente se esforça, mais nós vamos produzir. Com isso, então, nós chegamos ao final do nosso objetivo do estudo do Livro dos Espíritos. Espero que isso tenha esclarecido a todos, da mesma forma como serviu para me esclarecer. E lembrando que essa não é a nossa última aula, nós ainda temos coisas para descobrir no Espiritismo. Vamos falar na próxima aula sobre o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, me desculpem o lapso, e espero vocês, então, na próxima. Se Deus quiser, com a bênção de Deus, vamos estudando e nos aperfeiçoando cada vez mais, cumprindo a nossa tarefa. Então, até a próxima. Muito obrigada pela atenção de todos e nos vemos no próximo vídeo. Até!